Yusha é um herói perdedor cuja vingança contra o Senhor Demônio deu uma reviravolta quando ele descobriu que ela é uma garota com melões grandes. Usando o poder de seus enormes melões, ela o convence a se juntar a ela em troca de aplaudi-la. Tudo começou uma noite quando Yusha correu para o castelo do demônio com a intenção de derrotar o Senhor Demônio com um único golpe. Mas ele parou em suas trilhas quando viu uma vilã de nível S chamada Mal, que o cumprimentou chacoalhando seus gigantescos fábricas de leite em sua cara. Quando ela se apresentou como a Rei Demônio, ele argumentou que não era possível o Senhor Demônio ser uma mulher, levando-a a explicar que era apenas um título tradicional entre o clã deles, que não tinha nada a ver com o que eles tinham por baixo. Para provar sua identidade, ela tentou mostrar a ele um brasão que estava entre seus seios, mas isso fez com que o cérebro do herói virgem entrasse em colapso enquanto ele se afastava dela. Ele então começou a falar sobre como ele iria acabar com ela pelo bem da humanidade, mas ela o surpreendeu pedindo para ele ser seu cachorrinho do amor. Yusha recusou imediatamente a oferta dela e começou a mencionar todas as diferentes aldeias que os demônios haviam trazido desastre antes de afirmar que nunca a perdoaria. No entanto, Mal argumentou que os humanos eram igualmente ruins, porque também haviam matado demônios, e então disse a Yusha que o amava. Ela então trouxe um pergaminho que tinha todas as vantagens da guerra, mas Yusha não estava interessado em lê-lo, porque sentia que guerras não tinham vantagens. Quando Yusha leu o pergaminho, ficou surpreso com o conteúdo, fazendo com que Mal explicasse que a guerra havia mudado tanto humanos quanto demônios. Yusha então disse a Mal para se render, mas ela respondeu que eles não podiam acabar com a guerra no momento. Enquanto isso, o príncipe do Reino do Inverno perguntou ao pai se era a decisão certa continuar lutando contra os demônios, e o rei explicou que era necessário porque o enorme financiamento que estavam recebendo era por causa dos esforços de guerra. Mal eventualmente levou Yusha para a mesa de jantar, onde ela entregou a ele uma lâmpada mágica que os transportou para suas memórias. Lá, ela explicou que o fim da guerra deixaria muitas pessoas desempregadas ou mortas, e quando voltassem ao mundo real, ela explicou que se os demônios vencessem a guerra, eles estabeleceriam colônias, escravizariam humanos e depois lutariam entre si por eles. Quando Yusha disse que isso não aconteceria, ela afirmou que os humanos fariam o mesmo se eles também vencessem a guerra. Ele tentou argumentar que os humanos nunca fariam isso, mas ela respondeu que muitos mundos já tinham caído dessa maneira antes, usando a lâmpada para transportá-los para um rio em seus sonhos, onde ela lhe disse que sempre sonhou em ver um mundo além da guerra. Quando eles retornaram ao mundo normal, ela pediu a Yusha para se juntar a ela para tornar aquela visão uma realidade, mas ele recusou sua oferta novamente. No entanto, ela então ofereceu ser sua companheira de quarto permanente, fazendo seu cérebro de virgem entrar em overdrive, enquanto ela explicava que sua união traria esperança para todo o mundo. Ela revelou que eles teriam que sujar as mãos de sangue muitas vezes durante a jornada juntos, e, eventualmente, Yusha formou um contrato com ela. Depois, Yusha perguntou o que viria a seguir para eles, e ela sugeriu que resolvessem o problema da comida antes de perguntar se ele realmente queria ir com ela. A resposta energética de Yusha a deixou tão empolgada que ela o abraçou e acidentalmente acertou a lâmpada, fazendo-a revelar uma fantasia que ela tinha onde fazia sessões particulares de yoga com uma versão de boneca de Yusha. Quando a fantasia terminou, Mal deixou Yusha atônito ao tirar seus chifres falsos e pegou sua mão enquanto eles oficialmente começavam sua jornada juntos. Algum tempo depois, Mal e Yusha se teletransportaram magicamente para um solo sagrado, mas o clima estava muito nevado por lá. Então se teletransportaram mais uma vez e chegaram à vila próxima. Lá, Yusha perguntou a Mal se ela preferia um país maior para seu plano, e ela respondeu que ninguém iria ouvi-las em um condado próspero. Ela disse que o lugar em que estavam era um exemplo perfeito de uma vila fronteiriça, o que o tornava o lugar perfeito para ocultar suas identidades durante o experimento, e revelou que uma das pessoas dela já estava aguardando a chegada deles na pequena casa que ela preparou para eles. Naquela hora, ouviram uma empregada chamada Chu chamando o nome de Mal, e seguiram-na até uma mansão onde Mal a advertiu para não chamar seu nome em voz alta novamente. Mal então apresentou Chu a Yusha como sua empregada-chefe, e Chu expressou o quanto estava feliz com a notícia da união entre Mal e Yusha. Eles tentaram argumentar que não era casamento, mas sim um contrato jurando posse um do outro como Pokémon, mas Chu disse que era a mesma coisa que casamento. Dentro da mansão, Mal explicou a Yusha que Cho era de seu clã e acrescentou que ela era uma mestre no caminho das empregadas. Ela também revelou que Cho estava ao seu lado desde seus primeiros anos e acrescentou que até já havia sido convocada para comandar os exércitos demoníacos. Quando Cho entrou na sala, ela disse a Mal que havia informado o ancião da aldeia e seus outros associados que havia vindo para aquele país com o propósito de conduzir pesquisas e treinar os locais em novos métodos agrícolas. Mais tarde naquela noite, Cho estava ajudando Mal com os preparativos noturnos, e Mal a instruiu a espalhar um boato de que ela estava se recuperando em seu castelo dos ferimentos que sofreu durante uma batalha acirrada contra Yusha. Ela afirmou que o boato lhes daria um ano ou mais, mas também supôs que os abutres espreitando dentro de seu exército assumiriam que é uma conspiração e permaneceriam cautelosos com eles. Ela então decidiu encontrar algo novo dentro do ano, e quando Chu perguntou por que ela precisava fazer isso, ela disse que era porque seu proprietário ficaria chateado com ela se ela não o fizesse. Na manhã seguinte, os três caminharam juntos pela fazenda, e Mal explicou a Yusha que planejava usar um sistema de rotação de culturas em 4 etapas na Terra. Ela disse que a rotação seria aplicada a cada lote em um ciclo de 4 anos. Mal explicou que o método manteria os campos em uso sem esgotá-los, e a abundância de comida para o gado significaria mais carne para as pessoas também. Enquanto caminhavam pela rua, Mal cumprimentou um grupo de agricultores e apontou que a coisa mais importante que poderiam fazer naquela aldeia era eliminar a fome. Naquela noite, Cho ficou surpresa com a teimosia do ancião da aldeia, e Mal disse que primeiro precisavam educar as pessoas da aldeia para evitar que todos os seus planos desmoronassem. Na mansão, Mal pediu a Yusha para se sentar ao lado dela, e quando ele o fez, ela destacou que o herói tinha tantas qualidades que ela admirava, incluindo o fato de que ele não tinha medo dela. Yusha disse que era porque ela era mais fraca que Sakura, e ela lembrou a ele que ela era a senhorita Demônio, antes de dizer que havia uma questão delicada que ela queria explicar para evitar mal-entendidos.
Quando Yusha perguntou o que era, ela mencionou que não tinham nada para fazer antes do jantar, e então falou sobre um antigo método em que guerreiros descansavam juntos. Quando ele perguntou sobre o que ela estava falando, ela disse que queria que ele lesse em seu colo, e ele aproveitou a oportunidade imediatamente, como qualquer virgem faria. Enquanto ele estava deitado, ela disse que seu cabelo era macio, e ele respondeu que o colo dela era confortável. Com o rosto mais vermelho que um tomate, ela lembrou a promessa que ele tinha feito mais cedo de deixá-la fazer o que quisesse, e então aproximou seu rosto do dele. Antes que pudessem se beijar, um cavalo começou a fazer barulho, então Yusha correu para verificar o estábulo. Ao chegar lá, Yusha acalmou os cavalos e encontrou duas mulheres com roupas rasgadas em um canto. Shu revelou que as meninas eram escravas fugitivas, e quando Mal demonstrou surpresa, ela explicou que a vila respondia a uma autoridade diferente das áreas circundantes. Ela então afirmou que havia escravos por toda parte, e como um idiota ingênuo, Yusha argumentou que não era possível antes de pregar sobre como a escravidão era bárbara. Mal então disse que as meninas eram servas, e explicou que as servas eram diferentes dos escravos, porque podiam possuir bens e viver com suas famílias. No entanto, os servos não tinham a liberdade de sair ou escolher seu trabalho porque serviam como mão de obra para a nobreza. Quando Mal perguntou a Cho o que ela tinha feito com elas, Cho mencionou que as meninas tinham cometido um crime grave ao fugir e disse que pretendia denunciá-las para que fossem levadas de volta. Yusha argumentou que isso era muito severo, mas ela respondeu que não queria arriscar piorar o relacionamento com a aldeia por um assunto como aquele. Mal disse que ela estava certa, então Shu fez um movimento para agarrar as meninas, mas Mal a impediu e disse que ela poderia fazer isso na manhã seguinte. Ela então ordenou que Shu lhes desse um banho e algumas roupas adequadas para vestir, e Shu concordou. Mais tarde naquela noite, os servos comeram um pouco de comida, e depois a mais velha agradeceu a Mal e Yusha antes de implorar para não os denunciarem na manhã seguinte. Naquele momento, Chu apareceu e perguntou se eles pretendiam mendigar na rua, já que estavam completamente sem dinheiro, mas a irmã mais nova gritou em lágrimas que elas iriam viver no continente juntas. Chu prosseguiu com um discurso sobre como eles eram canalhas desumanos por tentarem prejudicar a posição das pessoas que os abrigaram, e então pediu que se desculpassem. A irmã mais velha, Anne, então se levantou e pediu desculpas por todos os problemas que causou antes de implorar a Cho para torná-los humanos. Chu então lhes deu instruções sobre o gesto de aceno adequado ao pedir algo, e perguntou a Mal se ela poderia contratá-las como empregadas domésticas. Quando Mal concordou, as meninas agradeceram e se abraçaram fortemente. Na manhã seguinte, Mal realizou uma reunião de estratégia onde informou os oficiais que era importante ter apoio econômico mesmo durante as guerras. Depois ela contou a Yusha sobre como os humanos com quem ela teve uma reunião estavam agindo como animais, e depois eles foram para a casa do ancião da aldeia. No caminho, Mal disse a Yusha que tinha uma arma secreta para garantir que seu plano funcionasse, e então abriu um baú que estava segurando para revelar um item que chocou Yusha. Alguns dias depois, Yusha e Mal estavam juntos na fazenda e ficaram impressionados com quão bem as colheitas tinham crescido em apenas 3 meses. Foi então que alguns fazendeiros apareceram e até começaram a falar sobre como cozinhar as plantas. Mal disse que seriam deliciosas antes de prometer dar uma festa com o ancião durante a colheita. Um tempo depois, Mal e Yusha voltaram para casa, e quando viram as irmãs empregadas se relacionando com alguns aldeões fora da mansão, Mal ficou satisfeito com o fato de que as garotas estavam se enturmando. Dentro da mansão, Mal disse a Cho que eles poderiam começar a colheita naquele dia, e quando Cho perguntou se eles tinham alguma outra notícia interessante para ela, Mal disse que não, o que a deixou desapontada. Algumas horas depois, Mal e Yusha se teletransportaram para uma floresta, e Yusha disse que eles caminhariam o resto da viagem a partir dali. Ao chegarem a um penhasco próximo, Yusha revelou a Mal que o enorme edifício à sua frente era um convento onde cuidavam das freiras daquela área, e após uma breve conversa, ele disse que precisavam seguir em frente porque a igreja levava a pontualidade a sério. Enquanto caminhavam, Mal disse que estava aliviada porque se sentiria mal se Yusha fosse um nerd da igreja, e Yusha disse que estava apenas impressionado com a igreja pelo fato de ensinarem as pessoas a ler e escrever, assim como o fato de realizarem algumas pesquisas complicadas por conta própria lá. Ele afirmou que aqueles na nobreza pensavam nisso como um poder maior do que o próprio rei, e Mal disse que era compreensível porque toda a educação humana e ciência dependiam da igreja, razão pela qual ela esperava aproveitar o poder deles como uma organização. Quando chegaram ao convento, uma freira saiu para chamar a prioresa para falar com eles, e depois que ela saiu, Yusha disse a Mal que ela poderia contar com ele para enfrentar a igreja se as negociações falhassem. Mas Mal respondeu que não havia ninguém no convento que faria isso com eles. Yusha então perguntou a Mal sobre a expressão triste que ela tinha no rosto às vezes, mas ela afirmou que não percebia, e justo quando estavam prestes a ficar amigáveis um com o outro, uma freira entrou na sala e se apresentou como uma erudita escarlate e pesquisadora agrícola baseada em uma vila fronteiriça no sul. Quando Yusha se apresentou, ela de repente ficou furiosa, e quando levantou o rosto para olhá-lo, Yusha a reconheceu como sua antiga companheira chamada Kish. Ela começou a gritar com ele, e comentou como ele de repente a deixou e o resto de seu esquadrão durante a jornada para enfrentar o Senhor dos Demônios. Yusha explicou que se sentia mal por tê-los envolvido, e Kishi respondeu dando-lhe um tapa no rosto. Ela então ficou com os olhos cheios de lágrimas ao expressar o quanto estava preocupada com ele, e depois mencionou que ele tinha aparecido com uma garota bonita antes de perguntar o que estava acontecendo. Yusha tentou explicar, mas ela não dava nem um pouco de espaço para ele respirar, então Mal se ofereceu para explicar em seu lugar. Mal então contou a Kishi uma história de outro mundo que ela inventou sobre como Yusha feriu o Rei Demônio durante o confronto, mas teve que recuar devido à horda de demônios que o atacou. Ela terminou sua história falsa dizendo que acolheu Yusha após a guerra e alegando que ele agora era seu guarda-costas pessoal. Ao ouvir isso, Kishi pediu desculpas por ter perdido a calma antes, e Yusha perguntou por que ela se tornou uma sacerdotisa naquele convento. Ela revelou que um mês depois de relatar que ele havia ido sozinho ao castelo do Rei Demônio, recebeu uma carta informando que o herói fez um grande sacrifício para alertar o Rei Demônio.
Eles ofereceram recompensas para seus companheiros, mas ela se recusou a receber a dela, porque não estava bem em lucrar com a morte dele. Então ela voltou para o convento onde foi originalmente nomeada Cavaleira e tentou ajudar o máximo de pessoas que pôde. Em resposta, Yusha disse que era uma dama e aconselhou-a a parar de tentar esconder sua verdadeira natureza, fazendo-a sentir-se envergonhada. Quando ele perguntou sobre seus outros 2 companheiros, Kishi disse que seu velho amigo tinha ido trabalhar para um grupo de inteligência em um dos países do sul após receber o prêmio em dinheiro, e Yusha ficou contente ao ouvir isso. Quando ele perguntou sobre a outra companheira deles, Maru, que era muito mão de vaca, Kishi disse que ela foi sozinha ao continente demônio para procurar Yusha. Ao ouvir isso, Yusha levantou-se da cadeira e perguntou a Kishi se ela tentou impedi-la, e Kishi respondeu que tentou, mas não conseguiu. Yusha disse a Kishi que ela não precisava se sentir culpada por isso, porque era tudo culpa dele, e então ele a assegurou de que Maru não desistiria sem lutar. Depois eles começaram um verdadeiro negócio do dia e Mal revelou sua arma secreta, que eram batatas que Kishi não tinha visto antes. Nesse momento, a outra freira apareceu com uma refeição quente que Mal tinha pedido para ela, e quando Kishi provou, ficou surpresa com o quão deliciosa estava. Mal explicou que as batatas se tornam tóxicas quando expostas à luz solar, por isso precisam ser armazenadas em locais frios. Ela revelou que a colheita de uma determinada área rendeu 3 vezes mais do que o trigo. Kishi ficou satisfeito porque poderiam salvar muitas pessoas famintas, mas ela afirmou que não poderiam fornecer nenhuma ajuda financeira no momento. Mal disse que eles não precisavam disso, e em vez disso, queriam que ela estabelecesse um convento na Vila Winter's Pass, onde ela ensinaria aos aldeões os métodos agrícolas mais eficazes. Ela também disse que gostaria que construíssem conventos nas áreas ao redor para espalhar ainda mais o conhecimento do novo método. Quando Tishi perguntou a Mal o que ela ganharia com isso, ela respondeu que a ampla disponibilidade de alimentos seria um passo sólido na criação de um futuro sem guerras, com o qual ela sonha. Tishi então concordou em ajudar, e quando ela se ofereceu para ir pessoalmente à Vila de Passagem de Inverno, Mal concordou. Enquanto Mal e Yusha caminhavam juntos de volta, eles conversavam sobre o General do Gelo que cresceu nos mares gelados do sul, que era um demônio realmente forte. Mal também mencionou um poderoso grupo de mercadores chamado Aliança, que tinha o poder de destituir um rei se quisessem, e disse que pretendia usá-los. Ao mesmo tempo, 3 comerciantes da Aliança falaram sobre uma bússola dourada que encontraram, e um deles revelou que a conseguiu de um grupo chamado o Acadêmico Carmesim, que vivia em Passagem do Inverno. Após uma breve discussão, decidiram que não deixariam ninguém que não fosse da Aliança lucrar com a bússola dourada. Naquela noite, Mao mostrou a Yusha uma armadura especial e deu-lhe uma lista de líderes em quem podia confiar antes de mencionar como Chu a aconselhou a ser mais física com ele. Ela então tentou beijá-lo, mas o herói virgem a beijou na cabeça em vez dos lábios antes de se teletransportar para longe. Why are you gay? Alguns dias depois, Mal perguntou às suas empregadas se era necessário ela se vestir com um cosplay de Barbie da Temu, e Chu respondeu que era essencial porque ela iria se encontrar com alguém que poderia se tornar um parceiro comercial importante para elas. Imoto trouxe uma carta que a pessoa enviou para ela, que ela pensou ser uma carta de amor, mas Mal disse a ela que não era uma carta de amor de jeito nenhum. Chu então ordenou que Anne e Imoto a obrigassem a vestir a roupa. Em outro lugar, Tishi acabou de terminar de limpar o chão com um grupo de soldados que ela estava treinando e ordenou que eles se levantassem. Chu, que observava pela janela, comentou como já era verão, e Mal disse que as coisas no pátio só iriam esquentar ainda mais. Mal então mencionou como Tishi agiu como uma lunática furiosa quando ela chegou recentemente à mansão e descobriu que o herói não estava por perto. No pátio, Tishi entregou uma espada para um dos idiotas que ela estava treinando, mas o cara não conseguiu nem se mover antes que ela destruísse toda a espada com um único golpe. Enquanto as irmãs empregadas vestiam Mal, Cho apontou que Mal parou de pensar em sua vestimenta desde que Yusha saiu, e Mal disse que não era assim, já que ele estava apenas em uma viagem de negócios. Chu respondeu que ainda não a tinha abandonado antes de dizer que ela estava bonita em sua nova roupa. Chu, Então explicou que estar bem vestida fazia parte das negociações, e Mal perguntou se o que ela estava vestindo era chamativo demais, já que mostrava completamente seus atributos. Quando Ju perguntou a ela se tinha vergonha dos melões, ela afirmou que todos ao redor diziam que eram maravilhosos, mas Chu a interrompeu dizendo que eram apenas pedaços inúteis de carne se ela não os usasse para ser mãe. Chu então disse que não precisaria de forças de segurança, já que estava apenas se encontrando com comerciantes da Aliança e não um nobre ou soldado, e afirmou que estava nervosa com o fato de não poder ajudar. Ela também disse que teriam sorte se Yuaisha voltasse até a hora da reunião, mas Mal disse que não precisavam depender de Yuaisha porque poderiam simplesmente fugir se as coisas dessem errado. Quando os 3 comerciantes chegaram, Chu informou Mal que era hora de se vestir, e também revelou que enviou alguns fantasmas de terror e fantasmas da noite para vigiar os campos. Alguns minutos depois, os comerciantes viram Mal em sua roupa especial e imediatamente começaram a tentar conquistá-la. Quando Mal disse que esperava vê-los mais cedo, o comerciante-chefe se desculpou antes de explicar que eles tiveram que fazer alguns preparativos antes de virem para a área. Eles logo se sentaram para a reunião e Mal mostrou a eles um pouco de milho e explicou que era uma planta anual caracterizada pela sua capacidade de prosperar com pouca água. Ela também revelou que era necessário uma temperatura de 30 graus para brotar, e o comerciante de 4 olhos disse que era demais. Mas ela disse que era perfeito para as regiões selvagens da nação central, que têm sido inadequadas para o cultivo de lavouras. 4 olhos disse que a área era enorme, e Mal respondeu que poderia ser o maior negócio que já tinham visto. Ela então disse a eles que enviaram homens para o deserto vazio para realizar uma operação de colheita em grande escala que aumentaria a produtividade das fazendas mais do que jamais haviam visto antes. Ela afirmou que as aldeias que encontraram se tornariam um enorme mercado completamente sob controle da Aliança, e mencionou vários produtos diferentes que poderiam vender durante esta operação. Eles perceberam que o que ela estava tentando vender para eles era uma nova ideia, então mencionaram que poderiam avançar no plano sem ela, uma vez que tivessem o conhecimento para fazê-lo, e perguntaram o que ela queria em troca. Ela respondeu que queria um fim rápido para a guerra que não resultasse em vitória ou derrota, e isso chocou tanto Shonen que ele pulou da cadeira enquanto argumentava que uma guerra não poderia terminar de outra forma, além de com a vitória deles.
Mal mencionou que a Aliança era o maior patrocinador da guerra contra os demônios, e Chunin respondeu que eles tinham que dar tudo de si na batalha contra os demônios, enquanto usavam um sinal de mão estranho para alertar alguns soldados inimigos que esperavam do lado de fora da mansão. Os fantasmas no quintal enviaram sinais para Chu, alertando-a sobre a emboscada que estava prestes a acontecer, e quando Chunin perguntou a Mal se ela era amiga da Aliança, ela respondeu que era apenas uma parceira comercial. Chunin então afirmou que suas palavras eram uma traição à humanidade e uma blasfêmia contra a igreja, antes de apontar que seus olhos eram vermelhos como sangue. Quando Chunin perguntou por que ela achava que eles a ajudariam, ela disse que era porque tinham algo em comum, o que fez Chunin rir alto como um maníaco. Mal então afirmou que valorizava contratos acima de tudo, e Chunin disse que também, antes de concordar em formar um contrato com ela, que garantiria o futuro deles. Ao ver isso, Quatro Olhos disse aos assassinos do lado de fora para recuarem, e quando eles saíram do pátio, Chunin elogiou-a pela determinação que ela mostrou antes de apertar sua mão. Depois, Chunin prometeu a ela que faria bom uso da bússola, e ela disse algumas palavras inspiradoras que o fizeram rir antes de se oferecer para propor casamento a ela. O rosto de Mal ficou vermelho, e ele piorou as coisas ao realizar o movimento de sedução supremo, ao beijar suavemente a mão dela. Enquanto isso, um velho mordomo chamado Yumehi encontrou-se com o príncipe, que o informou que o convento de Lakeside estava melhorando suas ferramentas agrícolas e estabelecendo instalações educacionais em sua nação. Ele também destacou que eles criaram um moinho de vento e afirmou que os moinhos de vento poderiam melhorar sua situação alimentar se espalharem. Então ele sugeriu acabar com a guerra e entrar no convento, mas Yumehi disse que o país não sobreviveria se fizessem isso. Enquanto isso, Shu entregou a Mal todos os documentos do contrato que ela acabou de formar com a Aliança, e depois de se cansar com a papelada, Mal comentou que não via Yusha há 6 meses. Shu então contou a ela sobre as aventuras de Yusha e garantiu que ele era um virgem patético demais para conquistar outra gata durante sua jornada. Depois ela foi até um caixão onde encontrou Yusha escondido e disse-lhe para escrever uma nova carta para Mal. Enquanto ele escrevia a carta, Cho perguntou se ele estava evitando Mal, e quando ele disse que sim, ela inventou alguns cenários engraçados enquanto perguntava qual era o problema. Yusha disse que era porque Mal não precisava dele para nada e porque ela se importava tanto com ele que o manteve fora do campo de batalha. Ele então disse que estava com medo e depois que ele entregou uma carta para Shu, ela disse a ele para não esquecer que tudo sobre ele, incluindo seus sentimentos agora, pertencia a Mal. Na manhã seguinte, os soldados idiotas contaram a Tish sobre uma guerra que estava por vir, e ela disse que nunca os deixaria morrer. Depois, ela se encontrou com Anne, que lhe disse que ela era uma professora muito melhor do que Yusha, antes de lhe contar sobre o quanto ela havia crescido desde que se tornou empregada lá. Quando Anne se lembrou de seu passado, ela perguntou se ela era realmente humana. Um tempo depois, Shonin informou seus amigos da Aliança, que eram cientistas, que uma guerra estava começando, e que a Santa Capital e a Igreja tinham elaborado um plano para retomar a Ilha Aurora. O comerciante barbudo respondeu que a determinação da Igreja era inabalável, porque sabiam que perderiam seu poder sobre o povo sem algum conflito com os demônios. Shonin afirmou que a próxima eleição para um novo Papa era certamente um fator, e disse que eles fariam mais bússolas e navios de guerra. Ele também revelou que assumiu o controle dos estaleiros navais do país de Estanho e afirmou que se conseguirem tomar a Ilha de Aurora, poderão formar novas rotas comerciais para o ocidente, o que seria muito mais barato para o transporte de mercadorias do que por terra. Ele também mencionou que lhe pediram para fornecer uma grande quantidade de arenque do Mar do Sul, o que era no mínimo 5 vezes seu estoque atual. Quando o comerciante barbudo perguntou por quê, ele disse que era porque sabiam como tirar trigo de arenque, e então afirmou que Mal era sua mãe de leite. O comerciante barbudo e gordo então mencionou que o poder mudava de mãos rapidamente no sul, e afirmou que tudo dependia do resultado desta guerra. Enquanto isso, alguns bandidos em um bar estavam causando confusão, e quando um deles levantou violentamente uma garçonete, Yusha apareceu em sua armadura e derrotou todos eles rapidamente. Ao mesmo tempo, um general bobo falou sobre como a estratégia tola do rei lhes custou a Ilha Aurora, e o príncipe estava prestes a rasgá-lo ao meio por insultar o rei, mas o rei o impediu. O general bobo então começou a se gabar de como tinham 200 navios de guerra para enfrentar os demônios, mas o príncipe disse que perderiam a guerra com um idiota como ele no comando. Ao mesmo tempo, Yusha estava com uma garota demônio em uma sala secreta que o informou que havia 4 exércitos que se revezavam voltando para a cidade. Ele perguntou qual era a diferença entre o exército do lado de fora e os de dentro, e ela respondeu que os soldados ficam tão barulhentos quando voltam que começam a fazer coisas terríveis. Ela também explicou que as forças dentro da cidade eram de status social mais alto, e Yusha percebeu que esses homens estavam maltratando demônios enquanto estavam na cidade. A garota disse que era porque os demônios perderam, e quando Yusha se levantou, ele perguntou se era assim que o mundo dos demônios terminaria, se os humanos ganhassem a guerra. Ele também fez a mesma pergunta ao contrário, sobre os demônios vencerem a guerra, e a garota interrompeu sua reflexão para informá-lo que as pessoas na Fortaleza Oriental não fizeram nada de ruim, por isso os demônios normalmente iam para o leste quando fugiam. Yusha disse que era uma boa informação, mas não boa o suficiente, e então ele começou a se perguntar o que Mal pediria para ele fazer nessa situação. Algumas horas depois, Yusha e a garota demônio chegaram a um templo bagunçado, onde ela perguntou por que ele era o cavaleiro do rei demônio apesar de ser humano. Yusha disse a ela que ele pertencia a Mal, fazendo-a supor que ele perdeu para o senhor dos demônios, e de repente eles ouviram o barulho de um demônio na área. Quando eles seguiram em frente, viram um velho demônio lançando maldições contra a humanidade, e a garota cobriu os ouvidos para não ouvir suas palavras brutais. Yusha então disse a ela que ele não pertencia ao rei demônio porque ele perdeu, e então afirmou que ele era a prova de que vencer não dava a ninguém o direito de fazer o que quisesse. Ao mesmo tempo, os navios de guerra estavam se movendo pelo mar, e quando um soldado informou ao rei que eles estavam se encontrando com as forças do rei Cavaleiro Branco, ele disse que desembarcariam antes do amanhecer. Nesse momento, um dos navios foi atacado por uma criatura marinha, causando um alarme. Quando o grande monstro saiu do mar para atacá-los, o rei disse aos seus soldados para se acalmarem antes de ordenar que atirassem nos pontos fracos da criatura.
Os homens dispararam, mas isso só enfureceu tanto o monstro que ele afundou outro de seus navios. O monstro então começou a atacar a nau capitânia deles, e apesar de seus esforços para revidar, acabou arrastando o navio para dentro da água. Quando o príncipe informou ao rei da Noite Branca e sua rainha que o rei havia falecido, ela o chamou de fracasso, fazendo com que o cavaleiro do príncipe gritasse com eles por serem insensíveis. O príncipe então disse que não se importava com o fato de o rei ter morrido porque ele morreu fazendo o que acreditava, mas depois afirmou que foi a falha daqueles anciãos em planejar com antecedência que custou a vida de 6.000 soldados. O rei da Noite Branca disse que aceitaria a responsabilidade e mencionou que o príncipe tem o convento do lago trazendo-lhe ouxões, que ele guardou para si mesmo. Ele também o acusou de ter recebido uma grande quantia de dinheiro da aliança, e o príncipe admitiu que haviam aprendido novos métodos agrícolas com eles, fazendo com que o rei do inverno o chamasse de ganancioso por solicitar ajuda financeira de seu reino. O príncipe então prometeu colocar em ação um segundo plano para retomar a ilha Aurora, e disse que traria de volta para as nações do sul uma pequena fração da luz que o herói brilhou sobre elas. Depois, ele se encontrou com Ymir do lado de fora e disse para ele enviar um mensageiro a alguém para informá-la de que precisavam de um comandante para a batalha que se aproximava. Na mansão, Kashin informou a Mal que era hora de ela partir, e Mal expressou como se sentia culpada por ter mentido para todos antes de confessar que ela era o rei demônio. Tisha então sacou sua espada, mas surpreendentemente disse que seus pecados estavam perdoados antes de perguntar se ela achava que ser o Senhor Demônio era um pecado. Quando Mal disse não, ela guardou a espada e disse que não havia problemas. Essas foram as palavras que Yusha lhe disse quando implorou para que ela não matasse Mal por ser o rei demônio anteriormente. Kisha então ofereceu ser amiga dela, e Mal apertou sua mão em concordância. Muito depois, Imoto e Anne entregaram a Mal e Chu alguns presentes para o festival de Ano Novo. E Mal disse que não tinha nada para dar em troca, mas Anne disse que estava tudo bem por causa de toda a gentileza que haviam mostrado a elas. Naquela noite, Mal estava em sua cama abraçando o boneco do Yusha que ela tinha quando o verdadeiro Yusha fez uma entrada surpresa ao lado de sua cama. Ela de repente começou a bater nele com o boneco enquanto perguntava por que ele não veio vê-la no ano passado, e ele explicou que ele estava muito ocupado com a missão que ela lhe deu. Os dois então tiveram uma discussão de casal, que foi interrompida quando avistaram casais dançando ao som de Romantic Times lá embaixo. Yusha disse então algumas palavras românticas para Mal, o que a acalmou antes de transportá-la para o andar de baixo, onde dançaram juntos. Ela então se ofereceu para beijá-lo como recompensa por suas dificuldades, mas antes que pudessem se beijar, a música parou. Depois, Yusha vestiu sua armadura e contou a ela seus planos para recapturar Gateway City antes de se teletransportar. Alguns dias depois, Anne perguntou a Mal sobre algumas armas que chamava de flechas de fogo, e Mal explicou que eram flechas que espalhavam chamas quando atingiam seu alvo. Ela também revelou que usava nafta e era eficaz para ataques de área ampla. Anne então perguntou por que as guerras existiam e por que não terminavam, e Mal respondeu que essas eram perguntas difíceis de responder, porque ela também se perguntava. Mais tarde, Mal explicou a ela que guerras eram um tipo de conflito em grande escala que surge quando duas partes se chocam, e ao mesmo tempo, alguns soldados observavam de sua base enquanto aguardavam um ataque surpresa contra eles. Mal foi ainda mais longe ao afirmar que os conflitos ocorrem quando diferentes indivíduos se encontram, mas Anne argumentou que as guerras não começam apenas por encontros aleatórios entre pessoas, e afirmou que as pessoas podem se tornar amigas após se conhecerem. Mal então disse que os conflitos são apenas uma das maneiras maravilhosas de interação entre as pessoas, mas Anne disse que não podia acreditar nisso, o que levou Mal a esclarecer que nem todo conflito é guerra. Anne perguntou mais uma vez por que existiam guerras, e ela respondeu que era necessário para o desenvolvimento delas. Justo então, Imoto apareceu para informar-lhes que a carruagem estava pronta, e quando ela perguntou a Mal para onde ela estava indo, ela apontou para uma ilha isolada no mapa. Quando Anne perguntou se ela se encontraria com Yusha lá, ela apontou para um lugar longe da ilha onde afirmou que o herói estava no momento. Enquanto isso, alguns cavaleiros da Sagrada Cruzada foram atacados por uma maldição de Slime, e Yusha, que lançou o feitiço sobre eles, entrou lentamente na cena parecendo um cavaleiro negro barato, enquanto zombava deles por serem soldados patéticos. Os soldados perceberam que ele era o cavaleiro morto sobre o qual haviam ouvido rumores. Então eles rapidamente fugiram. Depois que eles saíram, as habilidades flutuantes ao seu redor se transformaram em fadas, e Yusha disse a elas para continuarem assustando os soldados com suas ilusões, então elas correram para fazer exatamente isso. Depois que eles partiram, Yusha chamou uma criatura pássaro chamada Nightmare Thrush, e quando ela veio, ele disse para abrir um corredor de sonhos para o quartel-general das Cruzadas, e dar aos soldados pesadelos aterrorizantes todas as noites. Em outro lugar, Tisha estava com um exército, e quando um dos soldados a chamou de general, ela disse que eles não deveriam chamá-la assim, já que era apenas um comando temporário. Ao mesmo tempo, um comandante cavaleiro da cruzada acordou após ter um pesadelo terrível, e foi informado que o cavaleiro morto estava atacando novamente. Ele ordenou ao seu soldado que o matasse, mas o soldado disse que era impossível porque muitos de seus homens estavam tão assustados com demônios que estavam implorando para ir para casa. O comandante então disse-lhe para pará-los usando vinho, dinheiro e garotas demônios, e o soldado tentou explicar que não funcionaria, mas ele o assustou atirando uma garrafa de vinho na parede. Em outro lugar, Mal foi à base do soldado invernal para se encontrar com seu príncipe, e assim que entrou na sala, Ymir pediu para ela parar na porta, fazendo com que Tish temesse que ele tivesse sentido sua aura demoníaca. Ymir então se aproximou dela e pediu para examinar suas fábricas de leite antes que Tish quebrasse um jarro de vinho na cabeça do velho bobo. O príncipe se apresentou como o novo rei do País do Inverno, e Mal simplesmente se apresentou como a acadêmica Escarlate, fazendo com que ele a agradecesse por tudo que ela fez por seu país. Mal então perguntou a ele se havia necessidade de retomar a Ilha Aurora naquele momento, e ele respondeu que era para recuperar seu orgulho, bem como abrir várias rotas comerciais que os libertariam de serem escravos das organizações das Nações Centrais. Mal então disse que tinha um presente para eles. Algumas horas depois, os soldados do inverno estavam construindo um caminho no mar usando os materiais que Mal trouxe para eles, enquanto Tishi e o Rei do Inverno lhes davam instruções.
Mais cedo, Mal deu a eles 6 carros de sal para ajudar na construção, e quando Yumehei perguntou o que ela queria em troca, ela disse que queria que eles esperassem um dia antes de entrar em batalha. Yumehei ficou surpreso com isso, então ela lhe disse que tinha um plano, e revelou que seu objetivo não era a vitória na guerra. Enquanto isso, o General do Gelo soube do plano deles e disse que os humanos eram tolos, pois era impossível vencê-lo no mar. No entanto, seu guarda-demônio lhe disse que eles estavam lutando em terra em vez disso. E naquele momento, Tige já liderava um batalhão de cavaleiros pela estrada recém-construída até a Ilha Aurora. Ela instruiu os soldados a recuarem enquanto atacavam se vissem algum demônio, e então esperassem por reforços. Os soldados começaram a atacar os demônios na costa, mas logo foram emboscados pela criatura marinha novamente. Os soldados lutaram contra as criaturas do mar, mas logo outros demônios da água apareceram e começaram a destruí-los. Muito depois, Tishi informou ao Rei do Inverno e ao Mao que haviam derrubado a segunda linha de defesa dos demônios, e quando o rei perguntou quantas baixas eles tiveram, ela disse cerca de 500. O Rei do Inverno viu isso como um grande sucesso, mas Tishi disse que era todo o sucesso que eles poderiam ter, porque o resto da ilha estava coberto de cavernas naturais, e o castelo no centro era uma fortaleza impenetrável. Ela também informou que o General de Gelo, que era o demônio mais feroz, estava dentro do castelo. Quando Mao perguntou quais eram os números do inimigo, ela disse cerca de 8.000, e Mao disse que precisariam de cerca de 3 vezes isso para forçar com sucesso um cerco à conclusão. O Rei do Inverno apontou que eles tinham cerca de 12.000 soldados do seu lado, o que não era o dobro do número. E pouco antes de Mao poder compartilhar seu novo plano, um soldado veio informar que um enorme exército de mais de 10.000 estava se aproximando. O Rei do Inverno pensou que eram os reforços dos demônios, mas Mao disse que eram soldados que ela conseguiu na Cidade do Portão como parte de seu plano. Na Cidade do Portão, o comandante reconheceu o fato de que havia perdido todos os seus soldados e decidiu fazer da cidade um lugar onde demônios e humanos se reunissem. De volta à base de inverno, um soldado logo relatou que o exército demoníaco estava prestes a romper o portão, e então Yusha apareceu na sala. Antes que ele pudesse se atualizar adequadamente com Mao, eles ouviram vibrações vindas do ataque do General do Gelo, e Yusha se ofereceu para lutar contra ele. Mas Tish disse que queria enfrentá-lo em vez disso. Quando o General do Gelo estava prestes a esmagar brutalmente um dos soldados do inverno, ela interceptou seu ataque e desviou de vários outros ataques antes de usar seu Bankai para refletir o ataque de gelo de volta nele. O General do Gelo rompeu o gelo e a atacou novamente, mas ela desviou do ataque e o finalizou com um golpe brutal na cabeça. Vendo que o General do Gelo foi derrotado, os soldados do inverno comemoraram, e Yusha segurou Mao enquanto assistiam de lado. Naquela noite, o Rei do Inverno fez uma festa para comemorar a recuperação da Ilha Aurora, e durante a festa, Yumehei passou um tempo com Yusha antes de lhe dar as boas-vindas de volta. De volta à mansão, Anne estava escrevendo em seu diário enquanto Mao e Yusha relaxavam juntos no quintal, e Tishi interrompeu o momento romântico deles jogando um javali que ela pegou naquele andar. Após a ascensão do Rei do Inverno ao trono, numerosos refugiados e servos libertos de seus senhores se voluntariaram para se juntar ao exército. O rei agora buscava acabar com a corrupção para movimentar a economia na direção certa, e a nação como um todo era um lugar mais feliz. Um tempo depois no castelo, Tishi e Yusha estavam tendo uma luta de treinamento, e não demorou muito para Yusha começar a usar uma técnica de velocidade muito poderosa para correr pelo campo de batalha. Tishi tentou argumentar que era injusto, mas Yusha a chamou de perdedora chorona, e isso a irritou tanto que ela o pegou no meio do movimento dele. Yusha elogiou dizendo que ela havia melhorado, e Tishi respondeu que ela teve que dar o seu máximo porque estava lutando contra ele. Depois, Yusha ajudou Kishi a operar o dispositivo de bombeamento enquanto ela tomava banho. E ele elogiou Mal por inventar algo tão brilhante. Quando Kishi pediu para ele pegar mais água para ela, ele apontou que também estava suado. Então ela deixou ele ter a vez dele. Enquanto Yusha tomava banho, ele pensou como era satisfatório, e quando ele se virou, ficou surpreso ao ver Kishi vestida tão desleixadamente quanto uma modelo do OnlyFans. Ele ficou tão embaraçado que se virou novamente e não conseguiu nem falar antes que Kishi começasse a lavar o cabelo dele. Depois, os dois olharam pelo jardim e Kishi disse que desejava que os dias pacíficos durassem para sempre, mas acabou admitindo que sabia que eles estavam contados. Ela tentou pedir para ele apontar quem era a esposa e quem era a donzela entre ela e Mal, mas Yusha não conseguiu ouvi-la porque ele disse algumas palavras exatamente ao mesmo tempo. Então ela mudou de assunto falando sobre como a guerra estava em um impasse. Yusha disse que Mal uma vez lhe contou que com um poder militar esmagador, eles poderiam acabar com a guerra, mas ele afirmou que nunca extinguiriam as chamas do conflito dessa forma, e disse que não havia garantia de que teriam paz após a guerra. Ele então afirmou que Mal foi incrível por tentar salvar tanto humanos quanto demônios, e Kishi disse que ela não era nada comparada a ela. No entanto, Yusha disse que Kishi também era incrível, e começou a provocá-la mencionando uma frase embaraçosa de One Piece que ela costumava dizer o tempo todo antes de afirmar que estava com ciúmes dela e de Mal. Alguns minutos depois, Yusha voltou para dentro daquela mansão, onde Imoto lhe entregou uma bebida laranja que ela fez, e Mal disse que tinha um gosto melhor que Fanta antes de pedir para ele experimentar. Quando Yusha bebeu, ele ficou instantaneamente impressionado com o quão bom era o sabor, e Mal explicou que ela contou a Imoto sobre a fonte com gás que ela usou para fazer aquela bebida. Ela então presumiu que Imoto se tornaria um chefe melhor do que os incompetentes em Food War algum dia, fazendo com que Imoto pulasse de alegria. Depois que ela saiu, Yusha apontou que Imoto estava muito mais alegre do que quando ela chegou pela primeira vez. Depois, Mal ajudou a pentear o cabelo enquanto lembrava sobre sua reunião no dia seguinte em Gateway City, onde ele precisava se vestir como o Cavaleiro Negro para representar o Rei Demônio. Ela disse para ele voltar imediatamente quando a reunião terminar e não deixar um velho demônio chamado Arquiduque Dragão pegá-lo. No entanto, Yusha afirmou que ele tem sido útil recentemente, especialmente por meio de sua filha, a Princesa Dragão, que atuou como membro do conselho, representando demônios locais. Mal disse silenciosamente que era o problema exato que ela estava mencionando antes de dizer a ele para voltar direto quando a reunião terminasse. Yusha então mencionou um festival que estava acontecendo na rua principal, que o General do Leste organizou, e disse que eles trariam comida cara e músicos para celebrar a união de humanos e demônios na cidade. Ele também revelou que os comerciantes de ambos os lados, humanos e demônios, estavam inquietos e afirmaram que tiveram sorte de o General do Oriente estar em bons termos com eles.
Ao mesmo tempo, um conselho se reuniu em um local específico e apontou todas as maneiras como o comandante do exército da cidade portal errou antes de condená-lo à morte. O tolo assustador gritou quando ouviu sua sentença, mas isso não os impediu de jogá-lo em uma cela infestada de ratos. Muito depois, Yusha e o General do Oriente estavam comendo frango juntos e compartilhando algumas bebidas no templo com a Princesa Dragão, e a garota demônio azul de antes apareceu. A Princesa Dragão afirmou que era esposa de Yusha e começou a se aproximar dele de uma maneira suspeita, o que o deixou tão surpreso que ele não conseguia se mover. Na mansão, Mal estava estudando quando toda a área começou a tremer, e quando Shu correu para verificar Mal, ela viu o grande senhor demônio escondido debaixo da mesa. Mal disse que era a segunda vez que eles estavam passando por um terremoto assim na semana, e aceitaram o fato de que a mansão deles estava prestes a desabar. Ela disse a Chu para enviar sua cama para o Palácio do Submundo, e Chu respondeu com uma expressão triste, fazendo com que Mal a confortasse, prometendo voltar em breve. Algum tempo depois, Yusha teleportou com Mal e Yen para os arredores do País do Ferro, e enquanto observavam de um penhasco, Mal explicou que havia uma oficina na cidade que tinha concluído um protótipo que ela pediu para fazerem para ela. Quando Yusha perguntou por que Yen veio com eles, Mal disse que estava ensinando algumas coisas a ela, e afirmou que ela era mais capaz do que qualquer general ou nobre. Enquanto eles caminhavam pela cidade, Mal lhes contou sobre como a educação era a coisa mais importante do mundo, e quando chegaram à oficina, viram uma grande máquina que o ferreiro revelou ser uma impressora. Mais tarde naquela noite, Yusha adormeceu após olhar para um texto escrito que foi feito usando a impressora. Ele mal sabia que Mal estava esperando na sua porta para atacá-lo. Kishi também apareceu com intenções impuras, e eles discutiram por um tempo antes de Kishi mostrar a Mal uma carta de amor que a Princesa Dragão deu a Yusha. Ambos continuaram a brigar sobre quem iria roubar a virgindade do herói, até que Chu tornou as coisas mais complicadas jogando os dois para dentro usando um fantasma. Depois de uma pequena discussão, ambos subiram na cama de Yusha e começaram a acariciá-lo. Mal então disse a Kishi que ela iria para o Reino Demônio na semana seguinte para renovar sua licença de Rei Demônio e também para unir os demônios para que eles não invadissem o mundo humano. Kishi sugeriu que ela levasse alguém com ela, e Mal disse que levaria Cho com ela antes de dizer para ela cuidar de Yusha. Alguns dias depois, Mal colocou Yusha no comando das coisas e deu a Ana um anel especial de autoridade antes de pegar carona no feitiço de teletransporte de Yusha para o Reino dos Demônios. Enquanto isso, o antigo comandante do Leste agradeceu ao Rei da Noite Branca por tê-lo tirado de sua cela antes de jurar derrubar o General do Leste e todos os seus inimigos. Um tempo depois, Imoto serviu um pouco de chá para Shonin na mansão, tremendo como um gatinho assustado. Logo depois, uma senhora que era a cara do Mal chegou à sala. O Shonin informou a falsa Mal que trouxe alguns documentos para ela pessoalmente, em vez de usar navios como normalmente fazia, porque queria vê-la pessoalmente. Ela começou a corar, e ele mudou de modo sedutor para um tom mais sério quando disse para ela se trocar antes de explicar que a retomada da Ilha Aurora havia aberto um caminho para várias novas rotas comerciais, que agora tinham muitos falsificadores rondando. Ele disse que apenas um tolo acreditaria que eram genuínos e mencionou uma experiência ruim que teve no passado, antes de afirmar que veria o verdadeiro mal, não importando quanto tempo levasse. Yusha interrompeu a pequena reunião deles e disse a ela que podia ir embora, porque ele já havia descoberto o segredo deles. Quando ele tirou o anel, o Fomal se transformou em Anne, e ela pediu desculpas a Shonin por enganá-lo. Mas ele disse que entendia, porque sabia que a aparência era importante durante as negociações. Quando Anne saiu, Yusha disse que estava impressionado que Shonin pudesse ver através da magia de ilusão deles, mas ele disse que era apenas um palpite antes de dizer que era bom finalmente vê-lo novamente. Yusha disse que estava feliz por finalmente dizer algo, em vez de agir como se não se conhecessem, e Shonin respondeu que nunca poderia esquecer o herói. Eles relembraram uma experiência engraçada que tiveram no passado, e Yusha disse que Shonin havia mudado porque costumava ser mais motivado a alcançar a perfeição. Ele então afirmou que era um inimigo muito mais formidável atualmente, e Shonin respondeu que sentia o mesmo sobre ele. Yusha então mencionou o fato de que Shonin nunca havia cumprido o contrato deles, e quando Shonin perguntou a que ele estava se referindo, ele disse que quando voltasse, o trataria como um banquete com muitas garotas atraentes com seios grandes. Shonin então perguntou quando ele poderia fazer isso, e Yusha respondeu que eles poderiam fazer isso naquele momento, antes de usar sua magia de transporte para teleportá-los para um solo sagrado, que os transportou para outra zona de teletransporte. Lá, Yusha os transportou para uma terra estranha, onde arco-íris apareciam no céu noturno, e ele disse que os arco-íris flutuantes eram devido aos campos magnéticos na área, antes de dizer que eles poderiam ter seu banquete lá. Yusha também revelou que havia enviado seu pássaro para avisar os demônios a prepararem algumas bebidas para eles, e isso fez Shonin perceber que estavam no reino dos demônios. Yusha então disse que decidiu acreditar nele por causa de suas palavras e que foi por isso que o trouxe para ver Mal. Yusha então revelou que Mal era um demônio e disse-lhe que a cidade do portal, que eles estavam olhando, costumava ter milhares de soldados. Shonin perguntou se era a cidade que os demônios retomaram após o comandante fugir, mas Yusha disse que esses rumores eram mentiras porque os comerciantes humanos ainda viviam lá. Yusha então os transportou para uma janela alta, em um bar onde Shonin quase caiu para a morte antes de Yusha pegá-lo. Yusha revelou que não era seguro o suficiente para que um contrato fosse restabelecido com o mundo humano, apesar de ser pacífico, e Shonin notou alguns comerciantes que faziam parte de sua aliança. Yusha puxou-o de volta e revelou que Gateway City era o único lugar onde humanos e demônios coexistiam. Em seguida, ele disse que a população naquela área era de cerca de 32 mil pessoas, o que era menos do que a capital do País do Lago, e revelou que o Rei Demônio reconheceu-a como um território neutro que possui seu próprio corpo governante. Yusha também revelou que era um dos representantes dos demônios, e quando Shonin se mostrou confuso, ele especificou que era o representante de Mal. Depois, Yusha os teleportou de volta para os arredores da cidade, e quando Shonin perguntou por que ele estava fazendo algo tão perigoso, ele disse que era porque se sentiria solitário se voltasse a ser apenas o herói.
Então, a Princesa Dragão apareceu e disse que ofereceria a ele o banquete mais fino imaginável. Então ele implorou para que ela pegasse leve com eles. Durante o banquete, uma mesa de refeições 5 estrelas foi preparada para eles, e a Princesa Dragão serviu um pouco de saquê para Shonin. Depois que ela saiu, Yusha perguntou a Shonin o que ele achava dos canhões de cálcio dela, e ele respondeu que eram bem legais. Depois eles olharam para os arco-íris juntos, e quando Yusha perguntou a Shonin o que ele achava de Gateway City, ele disse que era como um pomar de frutas douradas. Yusha então ofereceu vendê-la a ele com sua autoridade. E quando Shonin perguntou o que ele receberia em troca, Yusha disse que queria que ele lhe mostrasse os prazeres que vinham de aprender sobre o mundo do lucro e da perda. Enquanto isso, Mao encontrou-se com Chu no Castelo Demoníaco, e juntos eles entraram em uma sala sagrada, que levava à câmara onde os antigos Lordes Demônios descansavam. Na porta, Mao fez Choi prometer matá-la se ela voltasse como algo diferente de si mesma. E então Mao entrou enquanto Choi observava com uma expressão preocupada em seu rosto. Alguns dias depois, Kishi encontrou Yusha na mansão e se ajoelhou enquanto dizia a ele que estava oferecendo cada parte de si por ele. Yusha disse a ela para se acalmar, mas ela insistiu em se tornar sua espada, e então começou a falar sobre como Mao era incrível por pensar no futuro. Ela então entrou ainda mais no modo fã obcecado quando afirmou que queria que ele fosse seu mestre para sempre. E quando Yusha perguntou se ela tinha certeza de sua decisão, ela começou a chorar dizendo que nunca queria que ele a deixasse novamente. Yusha então tirou a espada da bainha e oficialmente a nomeou cavaleira. Depois ela lhe disse que agora pertencia completamente a ele, e Yusha imediatamente começou a perguntar se ele poderia se afastar do contato por um tempo, mas ela sorriu de uma maneira que deixou claro que ele estava preso. Algum tempo depois, En e Emoto se encontraram com alguns agricultores que expressaram sua gratidão a Mao e a governanta-chefe por fornecerem muito para eles. No castelo, o Rei do Inverno ficou surpreso quando recebeu uma ordem de um servo da igreja para mobilizar seu exército para outra guerra, e quando Shonin ouviu isso, ele assumiu que era por causa das próximas eleições. Na mansão, todos estavam se divertindo quando um mensageiro, acompanhado pelo Rei do Inverno e Yumi-He, bateu à porta. O Rei do Inverno e Yumi-He revelaram que os ensinamentos de Mao sobre a agricultura estavam sendo rotulados como maus porque ela excluiu a igreja, e eles estavam exigindo que ela fosse entregue às autoridades. Yumi-He então sugeriu usar a ilusão já que Mao não estava por perto, mas Yusha recusou e disse que cuidaria disso sozinho. Kishi ofereceu-se para ir com ele, mas ele disse a ela que tinha algo a proteger ali mesmo. Ela mencionou que ele poderia destruir todas as nações inimigas sozinho se quisesse, mas Yusha disse que não o faria porque Mao não permitiria. No esconderijo da aliança, Shonin disse aos seus associados que a nação central havia feito seu movimento, e os Quatro Olhos revelaram que a igreja estava planejando uma terceira cruzada sagrada. Quando o Quatro Olhos perguntou o que eles poderiam fazer, Shonin disse que precisavam formar um conselho de 10, e foram interrompidos quando o comerciante barbudo entrou com um diplomata do país do gelo. Shonin pediu ao diplomata que os ajudasse e disse que ele estava qualificado porque vinha do país dos bardos, onde a canção e a dança reinavam supremas. Quando o diplomata perguntou o que ele poderia fazer, Shonin disse que queria que ele parasse o que quer que o Conselho dos 10 estivesse fazendo e coletasse algumas informações para ele. Ele também disse para perguntar ao comerciante barbudo se ele precisava de alguma ajuda, e quando o diplomata perguntou se ele estava tentando ganhar tempo, Shonin disse que estava procurando tempo e não vitória. Shonin apontou que a erudita escarlate, Mao, também desejava a mesma coisa, e o diplomata concordou em ajudá-lo, mas destacou que suas habilidades eram apenas boas para dançar e espalhar boatos. No entanto, Shonin disse que estava tudo bem porque ele estava planejando entrar na batalha de uma maneira única, e o diplomata respondeu que não morreria lá sem saber o motivo. Enquanto isso, as pessoas estavam discutindo com os cavaleiros que não havia como Mao não ser a criminosa que estavam rotulando ela. E quando Yusha entrou na mansão, ele contou às meninas como estava uma loucura na cidade no momento antes de revelar que algumas pessoas estavam agora se referindo a ela como uma deusa. Kishi destacou que todos os camponeses amam Mao, e Anne confirmou suas afirmações dizendo que as pessoas sempre sorriam e acenavam sempre que ela entrava na cidade com Mao. Ela então mencionou como as pessoas sempre lhes davam presentes em agradecimento por tudo que Mao havia feito por elas, e disse que costumavam dizer para ela cuidar bem da estudiosa Rubra, porque ela havia feito muito por elas. Ela mudou para um tom mais deprimente enquanto confessava que sentia tristeza por partir, e de repente eles ouviram o sino da cidade começar a tocar, fazendo Yusha sugerir que começassem a se mover. Kishi disse que precisava sair também para ir ouvir uma palestra de algum mensageiro de língua afiada, e então ela abraçou Anne e assegurou que Yusha a salvaria se ela estivesse em perigo. Depois que ela saiu da sala, Yusha disse que era hora de agir, e pediu a Anne para esperar por ele, antes de desaparecer. Depois que ele saiu, Anne imediatamente começou a chorar enquanto se perguntava por que estava tão impotente para fazer algo sobre a situação deles. Enquanto isso, Yumi-He e o Cavaleiro do Rei do Inverno observaram à distância enquanto as pessoas se reuniam em grande número do lado de fora de um determinado prédio, e o Cavaleiro disse a Yumi-He que colocaria mais guardas na área, já que o mensageiro estava prestes a chegar. Naquele momento, um grupo de homens encapuzados entrou em cena junto com o mensageiro e as pessoas ficaram surpresas com a feiura do rei. Elas se perguntavam se ele era o mensageiro que trabalhava para a pessoa tentando incriminar Mao. E então, Jon Snow, o Rei do Inverno, chegou com 2 guardas ao seu lado e agradeceu a todos por terem vindo. O mensageiro perguntou se ele veio com Mao, e o Rei do Inverno confirmou que sim, antes de sinalizar para seus cavaleiros trazerem um falso Mao ao palco. O mensageiro alegou que não conseguiriam enganá-lo com um dublê, mas ele acabou acreditando de qualquer forma quando sua assistente acima do peso fez uma verificação rápida em seu corpo. Ele então ordenou que seus homens aprendessem e, depois de algemá-la, agradeceu ao Rei do Inverno por cooperar com eles antes de dizer às pessoas que Mao era uma serva do diabo que traria a morte sobre eles se alinhassem a ela. Os soldados encapuzados então começaram a espancá-la de uma maneira sangrenta e as pessoas ficaram absolutamente horrorizadas com o que estavam testemunhando. Quando um dos guardas começou a pisar nela, o Rei do Inverno tentou intervir, mas Yumi-He o impediu e pediu que se controlasse. Depois da surra, o mensageiro piorou a situação dizendo todo tipo de coisas depreciativas a ela, mas então Mao se levantou e disse às pessoas que ela era um ser humano com alma. Ela então contou às pessoas que nasceu serva e revelou que era a terceira filha de uma família de 7.
Naquela época, o irmão dela faleceu devido a uma doença e uma noite, o proprietário da terra levou sua irmã também. Yusha se teletransportou para a área e Annie continuou sua história revelando que seu irmão mais novo faleceu devido a um resfriado e outro de seus irmãos morreu devido à varíola porque ela não pôde fazer nada a respeito. Ela disse que os únicos sobreviventes eram ela e Iemoto, e contou que o destino foi gentil com ela porque permitiu ser acolhida por Mao e Cho. Annie adotou um tom mais sério ao dizer a todos na cidade que não podia aceitar o que estava acontecendo porque era humana, e então começou a falar sobre todas as coisas degradantes que lhe disseram como serva. Ela pregou por vários minutos sobre o que significava ser humano até que o rei da Noite Branca a interrompeu batendo sua cabeça com seu cajado. Enquanto ela estava no chão, ele a chamou de herege, mas ela argumentou que era um ser humano e se levantou novamente para dizer às pessoas que agora tinham liberdade para fazer muitas coisas que não podiam antes, graças ao Mao. Ela então lhes disse para não entregar essa liberdade para facilitar as coisas, porque os dons do espírito eram tesouros que o rei ou a igreja não podiam tirar deles. O mensageiro agrediu novamente, mas ela ainda argumentou desafiadoramente que não renunciaria à sua humanidade, e isso fez o velho pateta começar a tentar desesperadamente convencê-los de que ela era uma bruxa. Ela disse às pessoas que usassem as pedras nela, se quisessem, porque tinham liberdade para isso, mas também afirmou que se o fizessem apenas porque foram ordenados, seriam como insetos sem senso de livre-arbítrio. Ela terminou seu discurso afirmando mais uma vez que era humana, e as pessoas começaram a jogar pedras no mensageiro e seus homens. O mensageiro então ordenou que um de seus homens a decapitasse, mas antes que ele pudesse fazer isso, uma pedra da plateia o atingiu nas costas. Quando ele tentou decapitá-la novamente, o Rei do Inverno o impediu com sua espada e corajosamente disse ao mensageiro idiota que ele era o verdadeiro rei da nação, enquanto Yumihei e Kishi libertavam Annie de suas correntes. O Rei do Inverno disse que foi inspirado pelas palavras de Annie, e então declarou que sua nação agora estendia sua proteção à acadêmica rubra. Kishi seguiu dizendo que o convento à beira do lago a reconhece como uma santa, e isso não deixou escolha ao mensageiro, a não ser ir embora como um perdedor patético enquanto o povo o aplaudia. Mais tarde naquela noite, Yusha elogiou Annie por sua coragem. Um tempo depois, o general oriental apontou ao grupo que eles oficialmente compraram briga com a igreja ao aceitar. Annie e Kishi revelaram que o discurso animou tanto os servos que agora estavam se rebelando contra seus proprietários de terras. O Rei do Inverno disse que este era o problema, porque o discurso dela havia iniciado algumas mudanças drásticas nas nações do sul, e como o povo desejava liberdade, ele se perguntava como a realeza deveria reagir. A rainha sugeriu libertar os servos como uma forma de apoiar o povo, e o Rei do Inverno destacou que eles tinham comida suficiente para sustentar 2 vezes sua população, graças às batatas. O General do Leste então perguntou se seria um ato de desafio contra as nações centrais que poderia levar a uma guerra que poderia destruir a nação, mas outro nobre disse que duvidava que eles lançariam um ataque imediato. Ele então explicou que, se fossem destruídos, as nações centrais perderiam a única coisa que os separava dos demônios e disse que suas forças militares eram formadas por grupos independentes controlados por senhores locais, o que significava que levaria pelo menos 6 meses para reunir uma força unificada. Yusha então disse que não entendia mais o que estava acontecendo porque não sabia o que as nações centrais, a igreja ou o rei deles estavam tentando alcançar. Kishi revelou que seu objetivo no papel era ter todas as pessoas do reino humano unificadas sob a bandeira do espírito de luz, mas seu verdadeiro objetivo era acumular riqueza. Ela acrescentou que eles também queriam todo o conhecimento, respeito e poder roubando a riqueza de todos para se colocarem no topo. Annie então mencionou uma palestra que Mal uma vez lhe deu sobre como a verdadeira prosperidade começa com o livre fluxo de mercadorias. Kishi então disse que a igreja mantém o resto das pessoas pobres para se enriquecerem, e quando Yusha perguntou o que eles poderiam fazer para melhorar as coisas, Amato apareceu para lhes oferecer alguns doces. Enquanto isso, Shonen logo foi informado de que o convertido à beira do lago havia criado uma nova igreja chamada a Verdadeira Igreja do Espírito de Luz, e eles estavam tornando-a a religião nacional, e em resposta, ele riu porque sabia que era obra do herói. Ele então mencionou que a igreja estava em Chus e disse que isso não afetaria o apoio que receberam, antes de tirar um pedaço de papel onde viu um plano para libertar os servos. Quatro Olhos informou que papéis semelhantes estavam sendo distribuídos por todo o reino, e Shonen instantaneamente lembrou-se de Mal, dizendo-lhe que ela desenvolveu algo para escrever, que substituiria os pergaminhos que eles usavam anteriormente no reino. Enquanto os dois caminhavam pelos corredores, Shonen perguntou a Quatro Olhos em que direção o conselho estava inclinando, e ele respondeu que 3 deles estão apoiando o central. 2 estão do lado do Triângulo do Sul, enquanto o resto permanece neutro. Shonen então ordenou a ele que localizasse seus ativos e depois eles entraram em um depósito onde ele disse a Quatro Olhos para comprar o máximo de materiais que pudesse sem levantar suspeitas. Ele também disse para comprar trigo a 100 pontos e daí em diante chegar até 250 pontos até o final do mês para que pudessem encher aquela sala. O Quatro Olhos disse que nunca tinha ouvido falar de alguém comprando tanto antes, então Shonen explicou que o trigo não era o que eles realmente estavam atrás, porque o verdadeiro objetivo era vender moeda. De volta à sala de estratégia, a rainha sugeriu usar uma música, pois até mesmo os camponeses analfabetos poderiam aprender palavras difíceis através da música, e então ela mencionou que seu reino era um país barrado. Antes que ela pudesse completar sua apresentação, Annie disse que a igreja condenaria seus ensinamentos como o mensageiro fez, e então ela disse que eles não deveriam fazer isso porque nenhum bem viria de envolver os crentes do Espírito da Luz em uma briga feia. Quando a rainha perguntou como eles poderiam atrair mais pessoas para a nação, Annie disse que poderiam explicar-lhes as razões pelas quais deveriam vir, e então mencionou o fato de que há esperança nas Terras do Sul porque oferecem uma vida muito confortável para todos. O Rei do Inverno elogiou-a por seu sábio comentário. De volta ao escritório da Aliança, Shonen perguntou como o mercado estava respondendo, e Quatro Olhos disse que os nobres e comerciantes estavam respondendo bem, pois tinham trigo em mãos. Quando ele perguntou sobre os donos de fazendas, Quatro Olhos disse que alguns deles estavam ficando nervosos, mas poucos estavam dispostos a vender se oferecessem dinheiro suficiente. Shonen então mostrou-lhe alguns pergaminhos que chamou de contrato de compra de produto, e explicou que ele poderia usá-lo para pagar antecipadamente as colheitas de trigo do próximo ano, o que lhes permitiria obter trigo a preços mais baixos, mesmo se o preço geral subir.
Ele então disse que eles se enriqueceriam fazendo as pessoas temerem que os preços do trigo subissem e acrescentou que a próxima etapa do plano deles aconteceria no Lake Country. Enquanto isso, o General do Oriente estava conversando com um antigo nobre demônio com quem ele estava. Nomeou o Dragão das Nuvens sobre como sua cidade estava ficando sem suprimento alimentar quando a Princesa Dragão apareceu e disse ao Dragão das Nuvens para voltar ao seu lixo antes de contar ao General do Leste sobre como uma raça perigosa de demônios chamada Demônios Azure estava secretamente em contato com humanos na cidade do Portal. Ao mesmo tempo, o diplomata Bard observava enquanto alguns comerciantes enlouqueciam com o recém-aumentado preço do trigo, e a aliança realizava uma reunião onde Shonen instruiu 4 olhos a se concentrar em vender alguns acordos de compra de trigo para os grandes proprietários de terras. Ele então disse que eles poderiam manter alguns membros da igreja que estavam contra eles fora de ação usando seus assassinos chamados Mão Negra, e isso deixou 4 olhos sem palavras. Algum tempo depois, um nobre informou ao Rei do Inverno que os preços dos produtos estavam subindo a uma taxa que nunca haviam experimentado antes, e que isso estava prestes a destruir a economia do seu país. Quando o rei perguntou por maneiras de combater isso, o nobre disse que poderiam usar tarifas para evitar que sua comida acabasse nas nações centrais. Uma noite, a Princesa Dragão visitou Shonen e disse que o encontrou graças a um feitiço de detecção usado por um mago que passava. Quando ele perguntou o que ela queria, ela disse que queria uma grande quantidade de sal, e quando Shonen lembrou das palavras de Yusha durante o último encontro deles, ele disse que precisavam se conhecer melhor. Enquanto isso, Mal estava em um coma induzido por magia e lembrou-se de quando contou a Cho sobre seus planos de se aproximar do herói muito antes de se tornar Senhor dos Demônios. No dia seguinte, o Rei do Inverno informou Yusha que a igreja havia enviado uma declaração oficial de guerra e uma carta de excomunhão. E Yusha disse irritado que não queria lutar porque não era o que Mal queria. Ele então perguntou ao Rei do Inverno quanto tempo eles poderiam lutar sem baixas quando a guerra começasse e disse que não queria que ninguém de nenhum dos lados morresse. O rei disse que isso poderia ser possível em 4 semanas e depois jurou fazer acontecer. Algum tempo depois, 4 Olhos informou a Shonen que a igreja estava apoiando o esforço da Santa Capital para emitir uma nova moeda. E quando Shonen perguntou qual era a taxa de câmbio, ele disse que 28 do ouro antigo podem ser trocados por 10 do novo ouro. 4 Olhos então disse que tanto a posse quanto o uso das antigas moedas de ouro seriam em breve proibidos, e depois revelou que eles iam produzir mais do que o necessário para substituir o suprimento atual. Quando a Princesa Dragão perguntou o que ele quis dizer, Shonen explicou que eles produziram 5.000 novas moedas de ouro para cada 10.000 antigas que substituíram, e então sugeriram através da taxa de câmbio que 5.000 novas moedas de ouro valem 14.000 antigas. Eles concordaram que era um esquema inteligente de fraude, mas Shonen se perguntou se conseguiriam manter o valor que desejavam. Enquanto isso, um rei gordo e feio foi informado por seu soldado que mais de 650 soldados estavam reunidos para eles, e acrescentou que outras nações também estavam enviando tropas de apoio. Quando ele perguntou como o inimigo estava, o soldado informou que eles estavam ganhando tempo para reunir forças, e então um cavaleiro com uma cicatriz no rosto apareceu para informar ao rei inimigo que ele trouxe 400 soldados com ele. Naquele momento, um homem idoso informou ao rei do evento que eles haviam recebido uma doação de 20 barris de vinho gelado de alta qualidade pelos proprietários locais, e o rei inimigo imediatamente ordenou que seus mercenários tomassem alguns. Em outro lugar, o rei Cavaleiro Branco informou o ex-comandante do leste que a estudiosa Carmesim ainda estava produzindo vários livros blasfemos no País de Ferro, e também que os servos estavam fugindo para o País de Ferro. Ele temia que o país do Cavaleiro Branco estivesse prestes a cair em ruínas, mas então o ex-comandante do leste sugeriu que eles lançassem um ataque surpresa ao País de Ferro. Enquanto isso, o Rei do Inverno disse ao seu cavaleiro para garantir que os equipamentos para o frio fossem distribuídos aos soldados na linha de frente e também pediu para minimizar as baixas. Kisha então disse que o exército da Nação Central era de 12.000 em número, e o Rei do Inverno disse que precisavam reunir cerca de 4.500 homens por conta própria. Kisha então prometeu fazer o que pudesse para evitar baixas, e a reunião estratégica foi interrompida quando um cavaleiro entrou correndo para informá-los que mais de 1.000 demônios estavam chegando. Kisha silenciosamente perguntou a Yusha se algo tinha acontecido com Mal, e ele respondeu que não achava. O Rei do Inverno disse que não tinham homens para poupar, então Yusha decidiu cuidar dos demônios sozinho. Em seguida, ele perguntou ao Rei do Inverno se ele escolheu não lutar contra os demônios, e o Rei do Inverno tentou manter a compostura ao responder que precisavam evitar uma guerra em 2 frentes. Ao mesmo tempo, Shonen se encontrou com o nobre bigodudo, que impôs as tarifas e pediu a ele que desse à aliança uma isenção exclusiva da tarifa. Ele também revelou sua intenção de alugar parte das terras da Ilha Aurora, e depois expressou seu desejo de estabelecer bancos nas capitais de suas 3 nações. Ele então fez um quarto pedido, que foi comprar todo o seu estoque de batatas e o bigode. Nobre lembrou-lhe que a Inquisição havia proibido batatas. Ao mesmo tempo, Yusha se teletransportou para os arredores da cidade, e enquanto voava em direção à localização do demônio, expressou seu desejo de realizar os sonhos de Mal, e criar um mundo pacífico, sem guerras. Ele finalmente chegou a um ponto onde viu alguns demônios azuis cavalgando em direção à cidade e decidiu fazê-los recuar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um mago chamado Maru apareceu atrás dele. Enquanto isso, Mal finalmente saiu da câmara do Rei Demônio, e quando Shu percebeu que ela estava agindo como uma vilã de desenho animado, ela convocou um fantasma para atacá-la. Mal destruiu o fantasma com um grito, fazendo com que sua espada caísse nas mãos de Cho, e quando Cho ela atacou com a espada, ela invocou sua própria espada para desviar do ataque. Enquanto as duas mulheres se enfrentavam com espadas, Cho tentou trazer de volta a verdadeira Mal usando o Toku no Jutsu, mas isso apenas irritou tanto a Mal possuída que ela cortou o braço de Cho. Enquanto isso, Maru fez uma varredura em Yusha e disse que Mal estava esperando por ele. Ela também disse a ele para destruir o portão com seu feitiço mais forte quando ela cuidasse dos demônios, e Yusha apontou que fazer isso impediria as pessoas de irem para o reino dos demônios. Ao mesmo tempo, o nobre bigodudo percebeu que Shonin estava tentando criar um sistema de moeda dupla, e também descobriu que ele estava planejando abrir relações comerciais com os demônios.
Quando ele perguntou ao Shonin por que ele estava fazendo isso, ele disse que era porque ele era um comerciante, e então a Princesa Dragão mostrou seus chifres enquanto o Shonin a apresentava como uma representante da cidade portal, onde demônios e humanos coexistiam. De volta ao campo de batalha, Mahru usou um grande feitiço para transportar todos os demônios para longe, criando uma abertura para Yusha destruir o portão para o reino dos demônios usando um golpe de Dori. Em outro lugar, alguns soldados no País do Ferro souberam que inimigos estavam se aproximando, então eles tomaram suas formações de batalha enquanto se escondiam em um buraco que cavaram no chão. O exército do Cavaleiro Branco logo caiu em algumas armadilhas que eles armaram e começaram a derrubá-los usando uma chuva de flechas. O ex-general do leste ordenou que seus soldados avançassem, mas os soldados de ferro ainda provaram ser oponentes difíceis para eles. Ao mesmo tempo, Yusha voou para os escombros e foi surpreendentemente transportado para o reino dos demônios. A misteriosa maga explicou que o reino dos demônios estava diretamente conectado ao reino dos humanos, e também revelou que Mal estava no processo de se transformar no rei do mal. De volta ao castelo do demônio, Mal tentou atacar Cho novamente, mas Cho conseguiu prendê-la no chão e trancar as portas da câmara após escapar. Yusha voou para dentro do castelo do demônio e viu a aura maligna que tinha possuído Mal. Ele fez uma entrada dramática ao explodir pela porta da câmara, e quando Mal convocou uma foice gigante para enfrentá-lo, Shu explicou que ela havia sido corrompida pelos espíritos malignos dos antigos reis demônios. Quando o malvado Mal atacou Yusha, ele bloqueou o ataque segurando a lâmina. Enquanto isso, Ayume Rei perguntou a Mahru onde ela esteve todo esse tempo, e ela disse que esteve no reino demônio antes, revelando que a acadêmica Carmesim deu a ela algumas ordens para transmitir a eles. Ela transmitiu a informação enquanto fazia sua melhor imitação de Mal, e o papo científico que ela disparou era tão complexo que nem Tony Stark conseguiria entendê-la. Get out of here. Quando o Rei do Inverno pediu a ela uma versão mais fácil, ela disse que a tarefa era eliminar a varíola, e isso surpreendeu a todos na sala, porque naquele momento, a varíola era tão mortal quanto o Covid-19 em 2020. No entanto, Mahru disse que eles poderiam eliminá-lo usando algumas instruções em um pergaminho que Mahru lhe deu. E enquanto ela lia o pergaminho, ela disse que poderiam explorar o fato de que as vítimas recuperadas da varíola não poderiam pegar a doença novamente por um período de 7 anos. Enquanto o Rei do Inverno olhava o pergaminho, Mahru sugeriu que tratassem todos os afetados pela doença na região sul por uma moeda de ouro cada um, e ele percebeu que isso poderia ser a chance deles conseguirem um cessar-fogo. Após ler as instruções, Mahru imediatamente adormeceu no trono, e quando o nobre de bigode lembrou-se de sua conversa com a Princesa Dragão, implorou ao Rei do Inverno que considerasse a sugestão de Mahru. No País de Ferro, Anne estava construindo algumas coisas com Imoto na oficina, quando o ex-comandante do leste fez uma aparição surpresa. De volta ao reino dos demônios, Yusha entrou em modo completo de Naruto enquanto começava a pregar para a Evil Mal. Mas em vez de cair nas palavras dele, ela o agarrou e pediu que ele se juntasse a ela para que pudessem governar o mundo juntos. Yusha imediatamente recusou e disse que o mundo não era dela para dar antes de se teletransportar para um lugar diferente, onde a abraçou, e afirmou que seu corpo era sua posse mais preciosa. Ele então disse a Mal para acordar, e isso fez toda a aura negra em seu corpo se dissipar, deixando os pombinhos terem sua reunião romântica. De volta ao workshop, o comandante maligno apontou sua lâmina para Anne, enquanto segurava Imoto, e quando pediu que ela se ajoelhasse diante dele, ela imediatamente obedeceu. Ele então jogou Imoto no chão e começou a chutá-la. Quando ele estava prestes a dar o golpe final nela, um dos aprendizes de Tishi apareceu e interrompeu o ataque jogando uma espada nele. Enquanto isso, Yusha recolocou o braço de Shu e se ofereceu para contar a Mal sobre tudo o que ela perdeu desde que estava fora. Ao mesmo tempo, alguns soldados estavam jantando juntos, e seu comandante revelou que o motivo pelo qual os nobres começaram uma guerra com a Tríade do Sul foi por causa de comida. Quando um soldado perguntou por que eles não estavam atacando, ele revelou que estavam discutindo sobre quem receberia os territórios do sul assim que fossem conquistados, e ele também disse que o sumo sacerdote que chegou recentemente os ajudaria a resolver as coisas. Pouco tempo depois, um soldado informou a Tish que os cavaleiros inimigos haviam começado a se mover, e quando ele perguntou se eles poderiam montar sua defesa, ela disse que não havia necessidade porque estava saindo para enfrentá-los. Ela também afirmou que estavam atacando imediatamente usando equipamentos de primeira classe, e quando seu tenente apontou que não havia equipamento de nível superior suficiente para todos os soldados, ela disse que não podia permitir que a verdadeira guerra começasse. Enquanto isso, os aprendizes de Tisha enfrentaram o comandante do mal, e não demorou muito para que o comandante do mal o tivesse sob controle. Quando ele tentou desferir o golpe final, o aprendiz bloqueou usando algumas flechas de aço que ele amarrou ao pulso, e quando o vilão bobo tentou atacar novamente, o aprendiz lutou com ele até que ambos caíssem no porão. No campo de batalha, Tishi liderou seus cavaleiros em combate usando uma tática brilhante que confundiu os soldados inimigos e eventualmente eles dividiram seu exército, forçando os soldados inimigos a persegui-los. Quando Anne e Imoto foram ao porão, viram que o ex-comandante do leste fora esmagado como um inseto e ficaram aliviados ao ver que o aprendiz sobreviveu à queda grudando-se na parede com sua espada. Ao mesmo tempo, Tishi ordenou que seus cavaleiros não matassem os soldados inimigos, pois eles também eram discípulos do Espírito da Luz. E de repente começou a nevar, fazendo Tishi sentir-se aliviada, pois seus reforços estavam chegando. Enquanto isso, o nobre loiro apresentou um rifle aos líderes da igreja como uma arma que a erudita Escarlate desenvolveu e disse que era tão poderosa que poderia permitir que um pequeno exército de escravos superasse suas tropas atuais se a produzissem em massa. O Papa então ordenou que tirassem a vida do Rei Demônio e obtivessem o restante das coisas que estavam almejando. Algum tempo depois, Mal fez um discurso para o povo no Reino dos Demônios, onde ela apresentou Yusha em sua armadura de Cavaleiro Negro como seu executor pessoal. Quando ele subiu ao palco, ele exibiu seu poder destruindo uma montanha próxima com uma bomba espiritual. Então Mal convocou uma reunião de todas as raças no Reino dos Demônios, e os demônios começaram a aplaudir, porque pensaram que ela estava lançando uma guerra total contra os humanos.
Alguns dias depois, Arata informou Mal sobre o plano de Chunin de estabelecer um sistema de moeda dupla, e ela ficou satisfeita com a ideia. Durante o café da manhã, Kishi contou a Mal que havia se envolvido com Yusha e ela inicialmente ficou assustada, mas depois concordou em viver uma vida poligâmica com ela. Muito mais tarde, Cho contou a Mal sobre como Anne comoveu o país com seu discurso e com lágrimas nos olhos, Mu disse que amava o mundo. Se você fosse o herói, em qual de suas esposas você enfiaria sua espada primeiro? Mal ou Tishi? Ou talvez você pudesse traí-las com a princesa dragão? Deixe-nos saber nos comentários. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gosta de resumos de anime como este, confira este vídeo aqui.